Brasil, a saga continua. O reality mais doce da TV tá no ar e a gente precisa estar aqui comentando e falando sobre tudo, né? Pega a pipoca e vamos continuar falando desse reality maravilhoso. A prova criativa do quarto episódio é o acampamento Bake Off. Foi mostrado para os confeiteiros, né, o que a Becca trouxe. A Becca, ela fez só a base inicial do acampamento. Nessa base tem árvores, pinheiros, troncos, rochas, todos feitos com pastilhagem, que é um tipo de pasta de açúcar, e foram decorados com glacê real. O centro do acampamento tem uma linda cachoeira feita com pasta americana e finalizada com gel de brilho, e o chão do acampamento é textura do solo foi feita com biscoitos triturados. Cada participante vai escolher uma parte do acampamento e no final vai juntar todas as partes para fazer um lindo acampamento bem gigante, né? É quase um mosaico, porque dentro da tenda ainda tem 10 participantes, cada um vai pegar um pedacinho para no final montar o acampamento inteiro. O bolo, ele deve ter no mínimo 20 centímetros de diâmetro, um andar e um recheio e uma modelagem comestível. Aí a técnica é livre, né? Aí cada participante faz o que achar mais fácil. Para fazer esse acampamento, os participantes vão ter 2 horas e 15. O legal dessa prova é que essa prova, o visual vai ser olhando o todo, né? Então vai ser necessário todos os 10 preparos, todos juntos na mesa, para completar esse mosaico que é o acampamento Bake Off. A Karina Bach, ela vai fazer a barraca da menina Karina, que é uma massa de baunilha com recheio de creme de mirtilo. A decoração vai ser um buttercream e pasta americana. A Sula Miranda vai fazer o bolo fogueira, que é uma massa de chocolate fit com recheio e cobertura de ganache de batata doce. A decoração vai ser cacau em pó e isomalte, biscoitos, marshmallow e uma laranja que vai pegar fogo. A Martina vai fazer o bolo trilha, que é uma massa de chocolate, recheio de brigadeiro de leite em pó. A decoração vai ser um ganache de chocolate branco e pasta americana. O Nicolas Torres vai fazer um campo de futebol. Vai ser uma massa amanteigada de baunilha com raspas de gengibre. O recheio vai ser o brigadeiro de chocolate branco com limão siciliano. E a decoração vai ser um merengue e pasta americana. O Marcelo Torres vai fazer a montanha do acampamento. A massa vai ser uma massa amanteigada de nozes, o recheio uma ganache de chocolate meio amarga com avelã e ganache de chocolate branca com avelã. A decoração vai ser um glacê real, pasta americana e biscoitos triturados. O Diego Montes, ele vai fazer o bolo piscina. Vai ser uma massa amanteigada de laranja, o recheio vai ser o creme de macadâmia e a decoração vai ser uma pasta americana. O Carlo Porto vai fazer o bolo pescaria. A massa vai ser uma massa branca simples, o recheio de cocada de banana da terra e a decoração vai ser uma ganache e pasta americana. A Érica Reis vai fazer o bolo piquenique. Vai ser uma massa amanteigada, o recheio trufado de pistache com limão e a decoração ganache de chocolate meio amargo e pasta americana. A Bianca Rinaldi vai fazer o cantinho da meditação. A massa vai ser uma massa de pistache, o recheio de brigadeiro de pistache, a cobertura vai ser um buttercream formando o tronco de uma árvore e a decoração pasta americana. A Julia Oliver, ela vai fazer o bolo cachoeira. A massa vai ser uma massa de pão de ló com recheio de brigadeiro de maracujá, com decoração de chantilly e pasta americana. Depois de finalizado o tempo de preparo, todos os participantes levaram seu preparo para a mesa onde estava a parte inicial do acampamento Bake Off para montar o acampamento completo, que ficou lindo todos os bolos juntos, para a gente ver a harmonia que os participantes tiveram em fazer uma decoração bem legal.
A Bianca Rinaldi, ela transformou a base do bolo dela em um tronco. Essa parte ficou bem legal, ficou bem realista. Poderia ter ficado um pouco mais realista, né? Mas a gente sabe que ela não tem as técnicas suficientes. Mas por ser amadora, né? Por ela não trabalhar com isso, ela conseguiu entregar um trabalho muito legal na parte do bolo, né? Construindo esse tronco. Mas na parte que ela faz o bonequinho de meditar, aí ela ficou devendo, porque aí deu pra ver que ela é amadora mesmo. O bonequinho bem simples, parece que foi feito às pressas, mas a gente sabe que não foi feito às pressas, é porque ela não sabe as técnicas. Então, no geralzão mesmo, a gente consegue entender que esse preparo, a Bianca teve erros e acertos. Ela conseguiu entregar uma base e um tronco muito legal, muito realista, mas ela conseguiu entregar um bonequinho de meditar bem mais ou menos. Talvez se ela tivesse pensado em outro elemento e não tivesse colocado esse bonequinho para tentar demonstrar meditação, porque até na hora da apresentação ela fala em flor de lótus. Eu acho que ela podia ter colocado uma flor de lótus ou tentado simbolizar de outro jeito, porque o bonequinho meio que caiu todo o preparo dela. Se a gente for ver só o tronco, só a base do bolo, tava perfeito. O que peca mesmo é o bichinho. O Nicolas Torres conseguiu entregar uma decoração muito bonita também. As árvores que ele fez parecem muitas árvores que estão no mundo do Mario, né? No jogo do Mario. Elas ficaram muito fofas. Talvez eu acho que mudaria só um pouquinho a coloração do bolo, que eu achei um pouquinho clara demais. Ela podia ser um pouquinho mais escura. O campinho que ele fez na parte de cima do bolo, ele podia ter caprichado um pouquinho mais, que ficou um pouquinho tortinho, né? A gente podia pensar em deixar bem alinhado, bem certinho, que ia elevar o bolo, né? A gente tem que pensar na decoração, que é um ponto muito importante. Aí vem a minha dúvida. No bolo dele tem uns pontinhos vermelho e amarelo. Eu não tenho certeza se é flor, mas pela TV parece remédio para gripe. Não sei se foi a intenção dele, né? Ele podia ter pensado em como ia organizar essa decoração aí. Podia ter pensado um pouquinho mais, mas no geral entregou uma sobremesa, né? Um bolo ok visualmente. A Sula Miranda, ela foi uma participante bem criativa. Ela fez um bolo que foi uma experiência, né? Foi um bolo interativo, onde a laranja que ela colocou no meio conseguia se transformar em fogueira, né? Pegar fogo e os marshmallows de decoração dava para esquentar e colocar na fogueira e comer. Eu achei essa ideia muito boa, maravilhosa. Eu queria que a Sula tivesse brincado um pouquinho com o isomalte, porque as chamas que ela fez de isomalte ficaram muito grandes, eu acho, para esse bolo. Ela podia ter brincado com tamanhos diferentes para deixar essa fogueira um pouco mais harmônica. Mas a ideia dela super criativa, que ninguém pensou em fazer bolo criativo, bolo interativo ainda. Então, a Sula tá de parabéns por ter criatividade, e é isso que um mestre confeiteiro tem que ter. O Marcelo Torres, ele fez um trabalho ok. Ele podia ter pensado um pouquinho melhor na forma de como ele ia construir essa montanha, porque como o bolo dele tem 3 andares, né? Ele podia ter pensado na forma de esculpir esse bolo para deixar ele mais com cara de montanha, não de bolo empilhado. A base ficou numa cor muito legal, ficou nesse tom terroso, mas as duas partes de cima ficou num tom muito verde que eu acho que não combina com a montanha que ele construiu. Ele também teve o mesmo problema que a Bianca Rinaldi. Na hora de usar a massa para fazer um bonequinho, para fazer um bichinho, não deu certo, ficou estranho. Ele podia ter pensado então em outras formas de fazer essa decoração desse bolo, para entregar uma ideia melhor, né? Um bolo mais bem finalizado e bem executado. A Karina Bach, ela partiu para um lado da decoração bem mais infantil, optou por cores pastéis, um rosinha bem clarinho, um azul bem clarinho, uma decoração bem feminina.
Eu gostei que ela colocou na base uma venda de dormir, que lembra muito a venda que a personagem lá da Audrey Hepburn usa em Bonequinha de Luxo, que eu adoro esse filme. A cabana de dormir que ela colocou em cima do bolo também ficou bem simplesinha, mas ficou linda. Eu senti falta de ter usado pelo menos mais algum elemento na lateral do bolo, porque como ela só tem a máscara como ponto focal, eu senti a necessidade de ter mais alguma coisa. A Becca comenta que ela vê um brilhinho, mas como a gente não tá ali, né, tô vendo pela TV, não consigo ver brilho nenhum. Então eu senti a falta desses elementos. Mas no geral, um bolo muito lindo, bem feminino e a cara da Karina. A Julia Oliver, ela escolheu fazer uma cachoeira. Ficou muito bonita a cachoeira que ela fez. Eu gostei do como ela misturou as duas passas para dar uma cor bem mais bonita na água para representar a cachoeira. Mas eu senti falta de tentar trazer essa cachoeira mais pro nível 3D, mais pro realismo, porque eu senti a cachoeira muito colada ao bolo. Eu queria ela um pouquinho mais distante. Cachoeira dava para ela crescer mais, dava para fazer algo mais grandioso, porque cachoeira é algo grandioso. Então ela perdeu essa oportunidade. Devia ter colocado mais um andar no bolo para fazer aquela cachoeira bem bonitona mesmo, com aquela caída enorme. Ela optou por fazer só com uma parte do bolo, né, só com uma camada e uma bem mais perto do bolo, dando não um efeito feio, mas podia ter caprichado um pouco mais. A Erika Reis, ela construiu um piquenique bem caprichado. Ela pensou com carinho em todos os detalhes. A gente consegue ver um hot dog, a gente consegue ver um bolo, a cestinha do piquenique. O único defeito foi que ela perdeu a oportunidade de fazer aquela icônica é, lençol xadrez, né, de piquenique. Ela podia ter pensado nesse elemento, porque ia amarrar a ideia dela perfeitinha. Mas ela foi uma participante que trabalhou bastante na decoração, viu que ela se dedicou bastante, trouxe muitos elementos. Isso é o legal. O Diego Montes, no seu bolo, ele conseguiu entregar um bonequinho bem bonitinho, diferente dos outros participantes que eu comentei que na hora de fazer o bonequinho estava dando errado. Ele não, ele conseguiu construir um bem legalzinho, como ele estivesse deitado na piscina. Eu acho que por ele ter feito uma decoração pensada em piscina, acabou limitando muito ele. Ele podia ter pensado ou em trazer, em vez de piscina, um lago, um riacho, porque aí dava para brincar na decoração da água também. Porque dava para colocar textura, dava para colocar um peixinho, dava para colocar uma plantinha boiando. E o formato do bolo acabou não ficando bonito, porque ele pensou em fazer esse formato, né, de piscina mais comprido. Talvez se fosse um bolo redondo, pensando num lago, com umas plantinhas, com uns peixinhos, acho que ficaria mais atrativa a proposta dele. O Carlo Porto foi outro participante que conseguiu fazer um bonequinho também. O bonequinho dele também ficou bem minimalista, mas ficou bonito, né? Com ele tá dentro de um barquinho, pescando, tentando ganhar seu peixinho. O que faltou para ele é a mesma coisa que faltou lá pro Diego. Eles podiam ter brincado mais com a água, podia ter posto uma textura. O Carlo, como o bichinho dele tá pescando, senti falta de peixinhos, senti falta de outros elementos nessa água. Ele podia ter pensado nessa parte, porque o bonequinho dele ficou bem legal, mas quando a gente olha pro bolo inteiro, ficou vazio o resultado. Então, já pensou se tivesse um peixinho ou um jacaré no cantinho, ou uma plantinha da água? Assim ia deixar esse bolo mais rico. A Martina foi uma participante que ela fez um bolo com pouca decoração. No bolo dela tinha duas árvores, uma barraca e o chão. Se a gente for pensar em cada elemento, o chão ficou legal, que ela fez uma textura, parece mato, então eu gostei dessa parte.
As duas árvores que ela fez também ficou legal. Ela conseguiu fazer um detalhe, conseguiu pensar um pouquinho na hora de desenvolver a árvore. Mas a barraca que ela colocou no bolo dela não ficou legal. Parece muito inacabada ou feita às pressas. Se a gente olhar o bolo no geral, a gente vai ver que tá faltando muitos elementos. Dava tempo de colocar mais coisa, dava tempo de ter pensado em outra coisa, talvez colocar uma fogueirinha, talvez ou caprichar numa barraca um pouco melhor. Mas ela só conseguiu entregar isso, né? Após a degustação, é o momento da prova técnica. Os participantes vão ter que fazer uma charlotte de frutas na prova técnica. A charlotte é uma doce que combina os sabores da manga, da physalis e das frutas vermelhas. A charlotte é composta internamente por 6 camadas intercaladas, sendo 2 camadas de massa, 2 camadas de creme de manga e physalis e 2 camadas de geleia de frutas vermelhas. Toda a lateral é decorada com biscoito de champanhe, o topo é coberto por chantilly e a finalização é feita com frutas vermelhas, sendo morango, mirtilo e amora, e também tem a physalis, que não é frutas vermelhas, mas está lá na decoração também. A vantagem do mestre confeiteiro vai ser uma ligação para os jurados a qualquer momento durante a prova. Então, como o Diego é o mestre confeiteiro, né, que ele ganhou o episódio passado, então nessa ele vai poder ligar a qualquer momento se ele tiver uma dúvida, ele liga para a Becca e para o Olivier para solucionar a dúvida. Colocar até um orelhão cenográfico, meio pensando em Big Fone, né? Eu acho que essa foi a ideia, essa foi a inspiração. A prova técnica vai ter como duração 1 hora e meia. Quando a Becca fala que a Charlotte tem que ser montada no prato de apresentação, porque depois de pronta não dá para transferir, é nesse momento que a gente vê que a Sula Miranda tem uma reação, que ela até comenta, que não vai ter espaço no Ultra. Essa reação acaba sendo muito importante no decorrer da prova técnica, porque quando está sendo realizada a prova, a gente vê que a Sula meio que está desanimando. Ela está fazendo por fazer, porque depois ela até comenta com a Nádia que o preparo dela tinha dado errado, estava muito líquido, que ela já não queria levar para o Ultra, porque sabia que não ia gelar. Mas ela acaba levando para o Ultra e quando ela tira, que ela tira nos momentos finais, né, que já é perto de levar os jurados para serem provados, a gente vê que é o que ela disse estava certo. Não gelou, deu alguma coisa errada, talvez por estar muito líquido, então não deu tempo de gelar, ou se todo mundo ficou abrindo muito tempo ultra. Eu não sei explicar o que aconteceu, só sei que durante a prova ela desanimou. Meio que parece que foi um desistir dela. Eu não quero falar que foi isso, né? Porque a gente não sabe como que estava a cabeça dela, se ela já não estava querendo mais, ou se ela deu o seu melhor e não conseguiu. Mas a impressão que passa foi que ela viu que já não ia dar certo, então deixou de mão e entregou mais ou menos mesmo. Depois que todos os pratos são finalizados e provados, é o momento do ranking. Na 10ª posição ficou a Sula Miranda, na 9ª a Bianca Rinaldi, na 8ª a Martina Brands, na 7ª a Karina Bach, na 6ª posição o Marcelo Torres, na 5ª o Carlo Porto, na 4ª o Nicolas Torres, na 3ª o Diego Montes, na 2ª a Julia Oliver e em primeiro lugar a Erika Reis. O mestre confeiteiro desse episódio acabou sendo a Erika Reis, pelo seu desempenho mesmo, por ter entregado aquele bolo piquenique bem recheado e com muita decoração, com muito empenho da decoração e uma primeiro lugar na prova técnica. Os eliminados foi a Martina, por ter entregado mais ou menos, uma decoração bem mais ou menos no acampamento, e a Sula Miranda, que ela entregou uma prova criativa com o acampamento dela, né, com a fogueira bem legal, um bolo bem interativo, mas na hora da prova técnica ela meio que desistiu e ficou em último lugar.
É uma pena, porque ela estava sendo uma participante, estava até se destacando dentro da tenda, que ela tinha um cuidado, ela tinha um interesse, ela conseguia fazer preparos bem legais. A Martina já estava no meio termo ali, mas a Sula não. A Sula era uma participante interessante até para ganhar o reality. É uma pena ela ter sido eliminada agora. Ai, amigos, chegou mais um fim deste podcast e deste quarto episódio. A jornada continua, não é o final de tudo. Vamos sempre comentando. Eu vou estar sempre por aqui para a gente estar comentando sobre as séries. Qualquer coisa, me segue lá no Twitter, TVlândia com dois As, que eu vou adorar ter vocês para a gente estar sempre conversando. E me indiquem coisas. E até a próxima. Beijos!